Fala pessoal, seguimos com as análises do torneio de candidatos. Mas antes, eu queria dar um aviso. Caso você tenha chegado nesse vídeo e pensado, pô, podia fazer mais vídeos sobre o torneio de candidatos. Bom, eu queria dizer que até agora eu analisei todas as partidas da primeira e da segunda rodada, tanto do torneio de candidatos absoluto como do feminino. Porém, a gente está com um problema que identificamos que o YouTube não está entregando as notificações dos vídeos para todo mundo. Eu fiz esse teste com algumas pessoas que eu sei que são inscritos no canal, e teve gente que, por exemplo, num dia que a gente lançou 4 vídeos, recebeu uma notificação ou 2 no máximo, e tinham lançado 4 vídeos no dia. Mesmo assim, os vídeos que estão mandando as notificações, eu acho que não está chegando para muita gente. Então, sugiro, se vocês puderem, né, além do de sempre, que é deixar o like no vídeo se você gostar e se você não está inscrito no canal, se inscrever, ou ativar as notificações para receber aviso a cada vídeo, ou se você não quiser essa chatice de ficar sempre recebendo notificações, né, entrar no canal e dar uma olhada, porque, como eu disse até agora, eu analisei todas as partidas, tanto da primeira como da segunda rodada, nos dois torneios, do absoluto e do feminino. Alguns vídeos eu analiso 2 partidas, outros uma partida só, mas está tudo lá no canal. Então, eu sei que é chato ficar pedindo isso, eu não costumo ficar pedindo, né? Mas é porque eu percebi que os vídeos não estão tendo a média de visualizações que normalmente teriam no canal. Então, não sei. Essas são as minhas sugestões. Mas assim que voltar ao normal, que normalizar tudo, eu não vou colocar mais esse aviso no início dos vídeos. Mas por enquanto, eu acho que vai ser o jeito. Agora, então tá com 2 em 2. Começou excelente. E essa partida também foi bastante instrutiva. Ela jogou D4, aí foi cavalo F6 da Baixada, e ela joga cavalo C3, que é um lance já... Hoje em dia todo mundo conhece essa linha, mas ainda é um pouco estranho de ver ela sendo jogada, né? Com o cavalo C3, as brancas querem jogar R4, direto, basicamente. Então as pretas fazem D5, e a gente tem aqui uma abertura que é conhecida como Veresov, o nome. Depende do que as brancas vão fazer agora, né? Se vai com bispo para G5 ou bispo para F4. Se for bispo G5, aí a gente chama de Veresov mesmo. E se bispo F4, que é o lance da partida, a gente chama de Jobava London, Jobava Veresov, alguma coisa assim, porque foi o Badur Jobava, um GM da Geórgia, que começou a jogar isso no alto nível. Bom, basicamente, assim, o cavalo em C3 ele pode ser um problema para as brancas por ficar na frente do peão, mas ele também, às vezes, pode ser útil. Ele pode ir para B5, ganhar um tempo atacando o peão de C7, forçando as pretas a jogar um cavalo A6. Enfim, é aquele tipo de linha, essa que, se a gente for falar assim, estrategicamente, teoricamente, deixaria o Steinitz de cabelo em pé. O Steinitz ia falar impossível jogar isso, um jogador sério jogar isso aqui de brancas. Mas hoje em dia, com a teoria moderna, com os computadores, com novas ideias que o pessoal descobre o tempo inteiro, isso é perfeitamente jogável. Então foi bispo F4, ela jogou C5, que é uma reação bem típica, é a reação mais concreta, eu acho, né? Já que o peão branco não está em C4, as pretas jogam C5. E3, aqui cavalo B5 não é possível por causa de dama A5 cheque. E o cavalo tem que voltar, né? Então E3. Aí ela troca primeiro em D4. Aqui cavalo B5 também não é possível, mas eu vou deixar para vocês estudarem o porquê. Continua levando dama A5, depois vocês podem dar uma olhada. Então jogou aí por D4, mas agora sim, com o bispo aberto, cavalo B5 já é uma ideia. Então as pretas fazem A6, evitando isso. Cavalo F3, cavalo C6. E aqui jogou H3, a Tanzong. Esse lance já me surpreende um pouco, não sei se tem muitas partidas com ele. Até tem 22 partidas com H3. Que eu me lembre, né? Eu lembro de ver algumas partidas que as brancas fazem cavalo E5 nessa posição. Cavalo E5, aí o preto pode jogar bispo D7 aqui, que é super sólido. E fica uma posição equilibrada, né? O branco ainda vai ter que resolver a questão desse cavalo aqui. Um dia ainda vai ter que encontrar uma função para esse cavalo. Mas a Tanzong faz H3. A Vaishali aqui já pensou bastante e jogou bispo F5. Bem natural, essa posição... se a gente for analisar ela de um ponto de vista lógico, assim, pensando na estrutura, ela virou uma Caro-Kann das trocas, né? É como se as brancas tivessem jogado D4, C6, D4, D5, troca e troca. A estrutura é a mesma, só que tem um cavalo em C3. E aí jogou bispo F5, ela faz bispo D3 aqui. Toma e E6. Quando eu vi essa posição, mas vocês podem ver que a Tanzong ela ainda tá ao toque, né? Ela ainda tá bem ao toque, e a Vaishali já gastou um pouco de tempo, mas eu fiquei com a impressão de que, assim, tipo, seguiu o rock, bispo D6, toma, e as brancas vão rocar. As pretas vão rocar também, né? Torre F1 rock. Eu achei um pouco curioso porque a impressão que dá é que as pretas igualaram tranquilamente na abertura.
Mas eu acho que essa era justamente a estratégia de abertura das brancas. Ela não queria jogar nada super concreto. Acho que foi meio que uma preparação específica em relação a essa adversária. Porque a Vaishali é uma jogadora bastante agressiva, assim, bastante dinâmica, que calcula bem, que vê muitas ideias táticas. Ela gosta desse tipo de jogo mais tático. Então eu imagino que na preparação a Tanzong buscou uma posição de xadrez. Uma posição simples, com uma estrutura fixada, sólida o suficiente, e que o jogo vai rolando. E realmente essa é uma proposta interessante. Ela não está conseguindo vantagem na abertura aqui, mas ela tem uma posição bem firme, né? E apesar de já ter trocado algumas peças e tal, tem muito jogo, a gente vai ver isso. Então ela jogou A3 primeiro. Esse lance, eu acho que é para evitar ou cavalo B4 ou dama B4, essas coisas, mas ela tem uma outra ideia também, que foi dama C7. E aqui ela joga de um jeito bem interessante, cavalo A2. Esse lance parece misterioso, mas eu vou explicar assim, o que eu consigo entender da jogada com base na estrutura de peões. Nessa estrutura, do jeito que ela ficou fixada, parece muito uma Carlsbad de cores invertidas, a ortodoxa das trocas, que é a estrutura Carlsbad. E naquela estrutura, geralmente o que acontece? As pretas ou as brancas, de cores invertidas na ortodoxa, elas vão tentar o ataque da minoria, que é o avanço desses dois peões aqui contra os três da ala da dama para criar um ataque. Inclusive é engraçado porque a Tanzong jogou essa mesma estrutura na primeira rodada de cores invertidas contra a Lei Ting, de ela de pretas. Então, esse é o plano das pretas. O plano das brancas, por outro lado, qual é? As brancas querem usar a casa E5 e, se possível, passar as peças para a ala do rei. Tentar um ataque na ala do rei. Dobrar as torres na coluna E, passar uma torre por G3, algo assim. Então, nesse sentido, o A3 que ela joga aqui, que ela ainda faz esse lance com bastante tempo no relógio, com 1h26, ele tem uma função profilática, porque a Vaishali jogou dama C7, que esse costuma ser um lance profilático contra cavalo E5, para poder tomar e não ter D por E5 ganhando uma peça. Agora ela joga cavalo A2, aí foi torre de AC8, preparando para pôr uma pressão na coluna C, mas ela joga C3. E ela ainda vai completar o esquema assim, ó, cavalo E4, dama E2, cavalo A5, as pretas tentam ativar os dois cavalos, e ela vem com o cavalo por B4 para trazer esse cavalo para D3, que é a casa-chave dessa estrutura. Então eu achei bem criativo esse plano, bastante criativo, ela quer levar o cavalo para D3, né, ela reforça a ala da dama, mas o ponto principal é que quando o cavalo chega em D3, qualquer ideia possível das pretas com o ataque da minoria na ala da dama fica prevenida, fica impedida. Porque ela vai ter os dois peões, A3 e C3, e o cavalo em D3, muito bem colocados para impedir o avanço dos peões. Ou seja, as pretas ainda podem tentar isso, mas vai dar muito mais trabalho, vai levar muitos lances de preparação. Então esse foi um plano mega profilático e eu achei bastante criativo também. Jogou cavalo B3, torre de AB1, só que aqui eu sinto que a Vaishali ela começou a deslizar um pouco, a patinar um pouco nos planos. Ela provavelmente ficou sem saber direito o que fazer. E é interessante porque isso é geralmente uma consequência de uma posição de um jogador ou jogadora que tem um estilo muito forçado, muito concreto, cair numa posição que não é tão forçada, que não é tão direta. Eu sei disso porque eu já tive esse problema durante muito tempo, assim, né? Eu sempre fui de jogar, entrar em posições mais concretas, tipo siciliana, essas coisas. Então, quando tem uma posição que os planos não se desenvolvem de uma forma forçada, muito direta, assim, é difícil de você entender qual é a direção do seu jogo, o que você precisa fazer. Então você vai tentando calcular, tentando achar os planos, mas não encaixa direito, né? Porque, na verdade, esse tipo de posição ele exige um conhecimento, assim, um conhecimento mais posicional, tipo, de estruturas, de partidas clássicas, de você ter alguns exemplos. E aí a gente percebe que a Tanzong, ela tá jogando muito no esqueminha. Ela sabe exatamente tudo que ela tem que fazer nessa estrutura. E a Vaishali tá meio que tateando, assim, tentando encontrar o caminho. Então, assim, ela levou o cavalo para B3 porque é uma casa que tá fraca, mas ela não sabe dizer direito por que o cavalo tem que ir para B3. Ela só tá tentando fazer funcionar. Agora ela joga A5. Vejam que a barrinha já dá uma subida, por quê? Ela fala, beleza, eu pus o cavalo em B3, agora eu vou jogar A5, cavalo D3 e A4. E vou fixar esse cavalo. Só que, por outro lado, ela perde a ruptura com B4. Então, como que ela vai criar um contra-jogo na ala da dama? Ou seja, não tem mais ideia na ala da dama. Ah, um plano pode ser, tá bom, agora eu volto o cavalo para A5, que é uma coisa que ela vai tentar fazer. Põe o cavalo em C4 para pressionar B2. Mas essa pressão vai dar o quê? Nada, porque tem o cavalo em D3 protegendo B2. Então, enquanto o plano das brancas ele é muito metódico e faz muito sentido,
as pretas estão sem saber direito qual é a direção do jogo, né? E a partir daqui, o que, que as brancas percebem? A Tanzong, eu já tenho a ala da dama totalmente sob controle, nunca vai chegar um ataque na ala da dama. Então agora é hora de preparar meu próprio jogo na ala do rei. E é exatamente o que ela faz. E olha como a partida se desenvolve muito naturalmente a partir desse ponto. Ela joga cavalo F5, cavalo A5, e aí F3. Cavalo D6. Se cavalo G3, eu acho que dama F2 mesmo, né? Bem lógico. Expulsa esse cavalo para F5 e ela vai acabar jogando mais ou menos igual na partida, assim, H4, G4. Mas ainda o computador fala que isso aqui tá equilibrado. Também ele gosta de dama C2 aqui, batendo em A4. Também é uma possibilidade. Mas foi cavalo D6. E aí ela joga cavalo F4, já tá passando as peças pro outro lado. Cavalo de AC4. Cavalo de ED3. Ela mantém um cavalo em D3 porque ela precisa desse cavalo segurando a base da cadeia de peões, mas ela passou o outro para F4. Então ele já tá mais próximo da ala do rei. Torre de F8. O computador aqui ele dá só uma vantagem pequena para as brancas, mas assim, na prática essas posições são difíceis de jogar. Elas são difíceis principalmente para jogadoras desse estilo da Vaishali, que eu já disse que eu me identifico, porque a gente não consegue ficar parado, né? É o tipo de posição que o ideal é ficar parado. Então, que nem a máquina manda jogar um torre de C8 e preparar para uma hora fazer um F6. Tem que conseguir encaixar um F6 aqui para você ter tudo bem controlado. Ela quer até jogar um G5 assim para expulsar o cavalo de F4. Mas é difícil você ficar parado e confiar na solidez da posição. Você quer fazer algo. Então, que nem ela joga a torre F8, porque acho que ela ainda tem a esperança dessa torre ser útil na coluna C, né? Ela ainda tá de olho talvez num cavalo por B2, cavalo por A3, alguma coisa desse tipo. Enquanto isso, a Tanzong vai só passando as peças. Ó, dama F2, aí jogou torre E7, torre E2, é um lance não só para dobrar na coluna, mas para ter mais uma peça defendendo o B2, torre de C8, torre de D1. Então, primeiro passo, não tem mais F6 aqui, porque E6 está sob pressão. Então já não consegue mais jogar F6 para controlar mais casas. Aí faz B6. É o tipo de lance que você faz quando não tem certeza do que precisa jogar na posição, né? Então você controla a casa C5. Só que ela começa agora a ganhar espaço, G4. Cavalo B5. Ainda, tá vendo? Ainda, assim, tentando encontrar alguma coisa, tipo um cavalo por B2 e cavalo C3, um cavalo por A3, alguma coisa assim, cavalo por A3 e dama por C3 e tomar vários peões. Mas as pretas as brancas vão na boa, dama H4. Criou a ameaça de cavalo por D5 ganhando no ato, né? Dama D6, defendeu. Barrinha continua subindo porque agora cavalo H5. Então o cavalo chega na ala do rei e ela tá ameaçando a dama G5 que ganha na hora, basicamente. Isso meio que força F6. Finalmente conseguiu jogar o F6, defendeu E6. Só que aí, G5. E olha como a posição das brancas flui, né? Naturalmente. A torre já tá vindo para G2. Então ela já tá com tudo sob controle. Jogou F5 para manter a ala do rei fechada. Vocês veem que aqui a barrinha já dispara. Bom, F por G5 era a melhor opção. Só que essa posição já tá dando tipo um ponto. Dama por G5. Eu acho que também humanamente é difícil de entrar nisso, né? Porque você tá ajudando as peças brancas a atacarem. Torre G2, tá pressionando G7, tem um cavalo E5, cavalo F4, muitas ideias. Tanto que já dá um ponto. Então jogou F5, só que esse vai perder mais rápido. Torre G2, ameaça cavalo F6 aqui. GF, GF, cheque. Então joga RH8. Só que agora, cavalo de DF4, o outro cavalo vai chegar na ala do rei. A ameaça aqui é simplesmente cavalo G6, HG6, cavalo F6, mate. Então o que ela faz? E5. Para defender com a dama. A terceira fila. É interessante porque essa posição a Tanzong teve que calcular bem. Afinal, nesse momento só tem um lance que ganha para as brancas. Vocês podem até tentar encontrar, porque os outros já dá igualdade. Tipo, um lance ganha, o próximo já dá igualdade e depois dele já é um lance pretas melhores. Porque, lógico, na hora que ela desenvolve o ataque, ela tem que tomar cuidado porque as pretas têm essa ruptura com E5. Então isso ela precisa ter calculado. Tanto que ela pensou aqui Ela pensou bem para jogar o cavalo F4, né? Pensou uns 6 minutos. E aí, quando E5, tem um lance ganhador para as brancas, que é cavalo F6. Um belo tema esse. Obstrui, né? A terceira fila, ela tá ameaçando mate ali em H7. E quando G por F6, cavalo G6. E esse lance vai ganhar muito material para as brancas. Porque, por exemplo, rei G8, cavalo por E7. E aí, qualquer peça que tomar em E7, G por F6 descoberto, ganhando mais material. E aí fica totalmente ganho. Rei G7 é a mesma coisa. Então, assim, é uma partida interessante também, eu acho bem instrutiva, porque ela mostra bastante, eu acho, a diferença de força de jogo, assim, entre as duas jogadoras. A Vaishali,
como é uma jogadora jovem, ela tem aquela coisa de calcular bem, de entrar em posições dinâmicas, de ter muitos recursos. A Tanzong já é muito mais experiente. Então você vê que ela conseguiu levar a partida para o terreno que ela queria, um jogo bem posicional, uma estrutura bem sólida, bem fixada e com ideias que ela conhecia bem, enquanto a adversária estava ali tendo que caçar os lances, né? E isso deu muito certo, no fim das contas. Ela acabou ganhando uma partida relativamente fácil até, né? Foi uma partida bem destrutiva.